Vamos estudar hoje a distribuição eletrônica em orbitais. Bom, orbital é a região com maior probabilidade de se encontrar um elétron, tá? Então, dentro da eletrosfera, nós temos as camadas de energia e dentro dessas camadas nós temos os subníveis e dentro dos subníveis nós temos os orbitais. Eles podem ser representados por uma caixinha, né, por um quadradinho, um retângulo, ou uma circunferência, uma bolinha, mas vocês vão ver mais essa representação de caixinha. Como que a gente representa os orbitais? Vai depender, então, para cada subnível. Se cada orbital ele pode ter somente 2 elétrons, tá? Então, cada orbital só pode ter 2 elétrons. Eu vou, então, dividir a quantidade de elétrons máxima que cada subnível comporta por 2. E vou saber quantos orbitais tem cada subnível. Então, por exemplo, subnível S, eu tenho 2 elétrons, então 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Então, um orbital. Esse orbitalzinho aqui só tem um orbital, tá? O subnível P. Subnível P, eu tenho 6 elétrons dividido por 2. 3 orbitais, tá? O subnível D, eu tenho 10 elétrons dividido por 2. 5 orbitais. Olha os orbitais aqui em azul, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais. E o subnível F, eu tenho 14 elétrons dividido por 2, 7 orbitais. Então, nós vamos ter essa quantidade de orbitais para cada subnível. E aí, a gente vai distribuir os elétrons seguindo a quantidade de orbitais que cada subnível possui. Oi, meus queridos, vamos ver agora os números quânticos, tá? Os elétrons, eles estão divididos, né? Estão distribuídos, na verdade, dentro das camadas eletrônicas. Dentro dessas camadas nós temos os subníveis e dentro desses subníveis nós temos os orbitais, tá? Só que eles são caracterizados por números quânticos, que são referentes às energias tanto potencial quanto cinética desses elétrons. O seu conjunto, ou seja, esse conjunto de números quânticos, ele vai ser único para cada elétron. O elétron, né, cada elétron vai ter um único conjunto de números quânticos. Esse conjunto não pode ser igual para os elétrons, tá? Então, vamos estudar cada um deles para a gente identificar esses números quânticos. Vamos lá, o primeiro. Número quântico principal, N, representado pela letra N de neném, né? Ele indica, aqui, ó, indica o nível energético do meu elétron. Então, pode variar de 1 a 7, tá? Que é referente à camada a qual o elétron está alocado. Então, nós temos as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q. E cada uma delas temos uma numeração. Então, a camada K, ela é representada pelo número 1. Então, N vai ser igual a 1. A camada L pelo número 2, a M pela 3 e assim vai até a Q, que é igual a 7, tá? Então, o primeiro número quântico vai ser o N, que é numerado de 1 a 7, tá? Dependendo de onde o elétron esteja localizado na camada. O segundo número quântico é o secundário ou azimutal, ele é representado pela letra L. Ele indica o subnível que contém esse orbital, ou seja,
subnível S, P, D ou F. E nós numeramos também, tá? Começando por S, com o subnível S, o L vai ser 0. Então, a partir do 0 que a gente começa a numerar. O subnível P, o L vai ser 1. O subnível D, o L vai ser 2. E o F, o L vai ser 3, tá? O número quântico magnético, terceiro número quântico, representado pela letra M ou ML, tá? Se refere especificamente a cada orbital. Ele vai variar também de números inteiros, que satisfazem a essa relação aqui, menos L, A mais L. E vai depender, então, de cada orbital, como veremos adiante. Agora, nós vamos numerar esses orbitais, começando por 0. Sempre o meio vai ser 0. Então, aqui nós temos 0, o S. Aqui no P, no meio vai ser 0. A direita vai ser mais 1. E a esquerda vai ser menos 1. O D, no meio vai ser 0. A direita, mais 1, mais 2. A esquerda, menos 1, menos 2. F, no meio vai ser 0. A direita vai ser mais 1, mais 2. Voltando aqui. Mais 3. E a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Então, essa vai ser a numeração dos meus números quânticos, tá? Nesse caso, relacionado ao orbital. Vamos ver agora o último número quântico. Bom, o quarto número quântico, então, é o número quântico spin, representado pelo S, pela letra S, ou ms. Bom, esse quarto número quântico, ele indica o sentido do giro do elétron em torno do seu próprio eixo. Bom, sabemos que os elétrons, eles estão em constante movimento de rotação, né? Em torno desse seu próprio eixo. Então, nós temos, na verdade, o spin, ele pode ser representado para baixo ou para cima, né? Em sentidos contrários, tá? E aí, aqui a gente representa o valor matemático mais meio e menos meio. Esse sentido para baixo e para cima está relacionado com o seu movimento de rotação. Então, aqui a gente tem um movimento de rotação em sentidos opostos, tá? Justamente para que não haja uma repulsa desses elétrons no mesmo orbital. Esse sentido faz com que ele se atrai, né? Sentidos opostos faz com que ele se atrai. Então, a gente vai ter esses valores mais meio, menos meio, dependendo de como esteja orientado o meu spin. O spin, ele também pode ser representado com uma meia seta, para cima ou para baixo, tá? Então, a gente vai ver das duas formas, ou uma setinha inteira ou meia seta, tá? Vamos ver alguns exemplos, né, sobre os números quânticos. Esse primeiro exemplo, ele fala assim: coloque no esquema abaixo, que representa determinado subnível, um total de 7 elétrons. Indique os 4 números quânticos do último elétron alocado, sabendo que esse subnível é da camada M. Então, vamos ver. O que a gente faz é ver que subnível é esse. Bom, a gente tem aqui um subnível com 5 orbitais. 5 orbitais só pode ser o subnível D. E vamos distribuir os elétrons? Então, vamos lá. Primeiro, todos os spins no mesmo sentido. Então, vamos lá. Preenchendo o primeiro para cada orbital. 5 elétrons. Faltam 2, são 7, né? Então, eu volto lá para o primeiro e coloco o meu spin contrário, tá? Aqui eu fiz uma meia seta, tá? Então, eu tenho o spin contrário. Aqui, a gente já sabe o último elétron, né? Que ele fala do último elétron alocado. Onde é que está? Está aqui. Então, a gente guarda essa informação. Agora, vamos ver. Ele sabe que esse subnível é da camada M.
Qual é a camada M? Se a gente olhar lá a relação das camadas com o número quântico principal, a gente vai ver que a camada M, o N vai ser igual a 3. Então, se a gente olhar aqui, ó, camada eletrônica, KLM, M vai ser igual a 3. Olha só o 3 aqui. Então, a gente vai colocar esse N, que é o número quântico principal N, tá? Igual a 3. Agora, a gente vai ver o segundo número quântico. O segundo número quântico é o número quântico secundário, tá? Que ele está referente ao subnível. Então, esse subnível D, ele vai ser igual a quanto? L vai ser igual a 2. Lembra lá que quando a gente vê o subnível, no caso, o número quântico secundário, a gente vê o valor de L. Olha aqui, o número quântico secundário, o azimutal, L. Então, se eu tenho aqui o subnível D, eu vou ter o L igual a 2. Então, é isso que eu vou colocar lá, tá? L igual a 2. Porque ele é o subnível D. Ótimo. Agora, a gente vai ver o terceiro número quântico. O terceiro número quântico é o número quântico magnético, representado pela letra M ou ML, tá? No caso, como é que a gente vê isso? A gente pega os orbitais e numera esses orbitais. Vamos lembrar aqui que a numeração vai ser sempre começar pelo meio. Então, quem é o meio aqui? O orbital do meio, 0. Para a direita, mais 1 e sucessivamente, né? No caso aqui, mais 1 e mais 2. E para a esquerda, menos 1 e menos 2. Pronto. Numerei os meus orbitais, né? Agora eu vou ver onde está o último elétron. O último elétron está nesse orbitalzinho aqui, ó. Menos 1. Então, meu M vai ser o quê? Menos 1, tá? E o último número quântico vai ser quem? Vai ser o spin, representado pela letra S. Pode ser MS ou S. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o último elétron para baixo. Se ele está para baixo, por convenção, ele vai ser a representação matemática, vai ser como? Mais meio, tá? Então, esses são os 4 números quânticos desse elétronzinho, último elétronzinho que foi preenchido, né, no caso, que foi alocado nesse subnível e nesse orbital, tá? Então, é essa identidade, ou seja, essa característica desse elétron. Bom, esse exemplo ele fala assim: indique quais são os números quânticos que representam o elétron assinalado abaixo que está situado no subnível 4F. Então, ele já deu o subnível, já deu a localização do meu número quântico principal, ou seja, da minha camada. Esse 4 aqui se refere aqui à camada, né? Então, esse 4 aqui vai ser o meu N. Então, meu N, que é o número quântico principal, vai ser igual a 4, tá? O meu L, que é o número quântico secundário, vamos lá, é relacionado ao subnível. Subnível vai ser o quê? L igual a 3. Então, vai ser 3, lembra lá, volta lá se vocês tiverem dúvida nisso, volta lá naquela parte inicial onde a gente tem a representação matemática, né, dos números quânticos secundários, do L, que é de 0 a 3, dependendo do subnível. Então, meu L vai ser 3, porque é o subnível F, e o número quântico magnético. Magnético, aí a gente representa... Aqui, a gente vai colocar a numeração sempre no meio, começando 0. Para a direita, mais 1, mais 2, mais 3, que é positivo. E para a esquerda é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Esse vai ser o meu número magnético, que é representado pela letra M. Esse número magnético, esse elétron, ele está onde? Em qual orbital? Esse orbital aqui, menos 3.
Então, eu vou colocar menos 3 aqui para M, tá? Esse M pode ser M ou representado também por ML, tá? Ou ML. Agora, o MS ou simplesmente o número quântico de spin S. Ele vai ser quem? Bom, a gente sabe que quando o número quântico, no caso, quando o spin, no caso, está para baixo, ele é representado positivo, né? Mais meio. E quando está para cima, ele é representado negativo, menos meio. Então, o meu S vai ser o quê? Se ele está para cima, nesse caso aqui, esse elétron, ele vai ser menos meio, tá? Então, esses são os 4 números quânticos que representam esse elétron assinalado aqui nesse subnível.